Você já se sentiu como se o mundo estivesse desmoronando? Como se as coisas ao nosso redor não fizessem mais sentido? Você não está sozinho. Muitos de nós sentimos isso. O caos, a confusão, as notícias de guerras, tragédias e até mesmo as questões pessoais que parecem não ter fim. Algo não está certo, mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Não é só uma coincidência. Jesus falou sobre isso. Ele falou sobre os sinais que indicariam que os tempos estavam chegando ao fim. E esses sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A pergunta que surge é: o que estamos fazendo com isso? Como estamos reagindo a esses sinais? E mais importante, estamos preparados para o que vem pela frente? Há mais de 2000 anos, Jesus reuniu seus discípulos e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24:2. Ele estava falando do templo, mas suas palavras vão muito além. Ele nos alertou sobre o que aconteceria no fim dos tempos e o mais impressionante, ele já nos deu os sinais. Esses sinais não são novos. Eles foram ditos para que, quando chegassem, soubéssemos o que fazer. Quando olhamos para o mundo, vemos que tudo o que ele falou está se cumprindo. E isso não é coincidência. É uma profecia que está se tornando realidade diante dos nossos olhos. O primeiro sinal de Jesus foi claro: haverá guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6. E não há como negar. Olhamos para o mundo de hoje e vemos conflitos por todos os lados. Países em guerra, tensões crescentes e o medo de algo ainda maior. Estamos vivendo essa profecia, mas o que realmente isso significa para nós? Jesus não estava apenas falando de batalhas físicas, mas do clima de instabilidade, medo e incerteza que toma conta de nações e corações. Cada notícia de guerra, cada crise é um lembrete de que algo está acontecendo no mundo, um sinal de que a humanidade está longe de encontrar a verdadeira paz. E é nesse contexto que precisamos refletir sobre nosso papel. Jesus também falou sobre sinais de fome e pestes. Mateus 24:7. O que vemos hoje? Pandemias que se espalham rapidamente, doenças que parecem surgir do nada. E o que dizer das crises alimentares? A cada dia, mais pessoas enfrentam a escassez de comida, enquanto grandes partes do mundo continuam a sofrer com a fome. Isso não é uma coincidência. Esses sinais de sofrimento são visíveis, mas muitas vezes ignorados. As epidemias não são apenas doenças físicas, mas também doenças espirituais e morais. A fome é mais do que a falta de comida. É uma falta de propósito, de conexão com Deus. Isso tudo aponta para o grande alerta. O fim dos tempos está mais próximo do que imaginamos. Nos tempos de Jesus, ele alertou sobre a decadência moral e espiritual dos últimos dias. Em 2 Timóteo 3, versículo 1-5, Paulo descreve como as pessoas seriam egoístas, desobedientes, sem amor, impiedosas, orgulhosas e desrespeitosas. Não parece familiar? Ao olhar para a sociedade de hoje, podemos ver todos esses sinais se manifestando. A moralidade se desintegra rapidamente. A verdade é distorcida, o respeito é escasso e a corrupção está em todos os lugares. As pessoas buscam prazer a qualquer custo, sem pensar nas consequências. Isso nos revela que estamos vivendo no meio de uma geração que ignorou os princípios divinos. E cada passo nessa direção só nos afasta mais da verdade que Jesus nos ensinou. A perseguição aos cristãos é um dos sinais mais claros do fim dos tempos. Em diversas partes do mundo, aqueles que se mantêm firmes em sua fé enfrentam represálias, prisões e até a morte. A intolerância religiosa cresce e a liberdade de expressão da fé se torna cada vez mais desafiada. O que mais chama a atenção é que, além da perseguição física, a pressão espiritual é imensa. O sistema tenta silenciar aqueles que são luz em meio à escuridão. No entanto, a Bíblia nos alerta. Isso é apenas parte do cenário que antecede o fim. A resistência à verdade, a rejeição ao bem e a crescente hostilidade contra os justos são sinais que não podem ser ignorados. Nos últimos tempos, o engano se espalha como nunca antes. Falsos profetas surgem a cada esquina, prometendo respostas rápidas, mas desviando o foco da verdade. As pessoas buscam consolo em palavras que agradam aos seus ouvidos, preferindo ouvir o que querem ao invés do que é real. O mundo está saturado de mentiras que distorcem a palavra de Deus, criando uma falsa sensação de segurança. Muitos não percebem o engano, pois ele se disfarça de sabedoria, de soluções fáceis. A Bíblia nos avisa que esse será um dos sinais mais fortes do fim dos tempos. Mas como podemos distinguir a verdade no meio de tantas mentiras? Esse é o desafio que enfrentamos em um mundo cada vez mais iludido. O amor, como um sinal claro da presença de Deus, está se esfriando. Em Mateus 24:12, é dito
tanto que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que vemos no mundo de hoje é um reflexo disso. A indiferença, o egoísmo e a falta de empatia se espalham cada vez mais. As relações se tornam mais superficiais e a compaixão parece desaparecer. O coração das pessoas se torna frio, sem disposição para cuidar do próximo. No entanto, em meio a esse cenário, ainda há esperança. O amor de Deus nunca se acaba. A verdadeira conexão com Ele nos permite superar o egoísmo e nos reconectar com o amor genuíno, aquele que transforma e traz a paz verdadeira. Em meio a todos os sinais, a palavra final de esperança é a volta de Cristo. Embora o mundo esteja se desintegrando em muitos aspectos, essa é a promessa que nos sustenta. Em meio às dificuldades, lembremos que, assim como os sinais de dor e sofrimento são reais, a promessa de sua volta também é. Quando olhamos para todos esses eventos, sabemos que não é o fim definitivo, mas o começo de algo novo, algo grandioso. A volta de Cristo trará a restauração de todas as coisas, a vitória sobre o mal e a conquista do reino de Deus. Agora é o momento de nos prepararmos para esse grande dia, mantendo a fé, o arrependimento e a esperança. Com todos esses sinais ao nosso redor, é hora de parar e pensar no que realmente importa. Não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Precisamos nos voltar para Deus com um coração sincero, pronto para nos arrepender e nos preparar para o que está por vir. O que Ele espera de nós? A preparação espiritual é essencial. Saber os sinais é importante, mas o que realmente importa é estarmos em sintonia com Deus, prontos para a sua volta. O fim dos tempos não é apenas sobre destruição, é o começo de algo novo, algo glorioso. A volta de Cristo trará um novo céu e uma nova terra. Este é o momento de nos prepararmos para essa realidade maravilhosa. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais conteúdos.